Pessoal, então vamos reiniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Então, o que acontece? As substâncias inorgânicas que elas estão no ambiente, elas são chamadas de fatores abióticos, ou seja, que não tem possibilidade de ter vida. E o que acontece? Essas substâncias do ambiente abiótico, elas vão passar para os seres vivos. E elas também vão retornar para o mundo biótico no que a gente chama de um ciclo biogeoquímico. Então, as substâncias vão passar dos seres vivos para o ambiente e do ambiente para os seres vivos. É um ciclo, ok? O termo, ele é derivado do fato de que há um movimento cíclico de elementos que formam os organismos vivos e o ambiente geológico onde intervêm as mudanças químicas. Em qualquer ecossistema, gente, independente de qual a gente esteja falando, tem a ocorrência de ciclos biogeoquímicos, ok? Em qualquer ciclo, então, existe a retirada de um elemento ou substância de sua fonte, a utilização pelos seres vivos e depois a devolução para a sua fonte original. Como que isso ocorre? Então, vamos lá. Então, entre os ciclos biogeoquímicos, a gente vai ter o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele é um elemento químico que ele é fundamental na composição dos seres vivos. Ele está presente lá nas atividades metabólicas, no controle de atividades, ele está presente nas proteínas. Apesar da atmosfera ela ter 78% de nitrogênio, a gente não é capaz de utilizar ele diretamente do ar. Ele vai se encontrar então na forma gasosa e ele é muito instável e ele possui pouca tendência a reagir com outros elementos. Então, os consumidores, eles vão conseguir o nitrogênio de forma direta ou indireta através dos produtores, que são os organismos que fazem fotossíntese, as plantas. Então, eles aproveitam o nitrogênio que se encontra na forma de aminoácidos, que são substâncias que vão formar as proteínas. Então, os produtores, eles vão ser introdutores de nitrogênio na cadeia alimentar, através do aproveitamento de formas inorgânicas que são encontradas no meio, principalmente os nitratos e a amônia. Então, essas substâncias que a gente chama de substâncias nitrogenadas, que são utilizadas na adubação de plantações, elas são substâncias que vão introduzir na cadeia alimentar o nitrogênio, ok? Então, o nitrogênio, ele é dividido em algumas etapas. A primeira, ela consiste na transformação do nitrogênio gasoso em substâncias aproveitáveis pelos seres vivos, que a gente vai ter a amônia e o nitrato. Os organismos que eles são responsáveis por essa fixação são as bactérias. As bactérias são os únicos organismos que conseguem retirar o nitrogênio do ar, fazendo com que ele reaja com o hidrogênio para formar amônia. Depois a gente vai ter a amonificação. Então, parte da amônia presente no solo, ela é originada pelo processo de fixação. A outra parte, ela é proveniente do processo de decomposição das proteínas de outros resíduos nitrogenados, que estão contidos na matéria orgânica morta e nos excretas. Então, a decomposição ou amonificação, ela é realizada também por bactérias e fungos. Então, esses micro-organismos decompositores, eles são fundamentais nessa estruturação dos ciclos biogeoquímicos, eles são fundamentais, tá? A nitrificação é o nome dado do processo de conversão da amônia em nitratos. E a desnitrificação, as bactérias desnitrificantes, como por exemplo os pseudomonas e as desnitrificantes, elas vão ser capazes de converter os nitratos em nitrogênio molecular, que volta para a atmosfera fechando um ciclo, tá?
Então, é um círculo. Ocorre a fixação, a amonificação, a nitrificação e depois a desnitrificação. Então, é cíclico o processo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a fixação biológica. Essa fixação biológica ela vai acontecer por micro-organismos, amonificação, assimilação. Então, o que acontece? É um ciclo que acontece nas cadeias alimentares e que os decompositores eles vão fazer parte desse processo. Um procedimento bastante utilizado pelos agricultores é a rotação de cultura. Nessa rotação de cultura vai alternar o plantio de uma não leguminosa, que retiram dos solos nutrientes nitrogenados, com as leguminosas, que devolvem esses nutrientes para o meio. Então, é uma forma de adubação natural, porque na raiz das leguminosas existem as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, essas bactérias fixadoras de nitrogênio vão auxiliar nesse ciclo biogeoquímico, ok? O próximo ciclo é o ciclo do carbono. Então, as plantas elas vão realizar a fotossíntese, elas vão retirar o carbono, o CO2 do ambiente, para a formação de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai ser oxidada através do processo de respiração celular, que resulta em liberação de gás carbônico para o ambiente. Então, o que acontece? Quando você respira, o oxigênio ele vai entrar através dos seus pulmões, ele vai para a corrente sanguínea e ele chega lá nas células. Lá dentro das suas células, dentro de uma organela chamada mitocôndria, vai acontecer um processo que a gente chama de respiração celular. O oxigênio ele vai reagir com a matéria orgânica, que é a glicose que você ingeriu na sua alimentação. Essa reação a gente chama de queima da glicose. A queima da glicose ela vai gerar energia, água e o gás carbônico que vai voltar para o ambiente, tá? Outra forma de liberação de gás carbônico é a queima de combustíveis fósseis e a decomposição de corpos, de cadáveres, de plantas. Então, todos os seres que eles entram no processo de decomposição, eles vão liberar gás carbônico para o ambiente. Além disso, o aumento do teor de gás carbônico ele vai ocasionar o agravamento do efeito estufa, que a gente está observando, que pode acarretar no descongelamento das geleiras, das calotas polares e ter como consequência o aumento do nível do mar e a inundação de algumas cidades litorâneas, tá? Então, a gente vai ter aqui o ciclo do carbono. O gás carbônico que está presente na atmosfera, ele vai ser utilizado pela fotossíntese, para fazer fotossíntese pelas plantas. Através dessa fotossíntese, vai produzir os compostos orgânicos que são utilizados pelos animais. Esses animais vão liberar gás carbônico e plantas também através do processo de respiração. E quando o animal morre, esse gás carbônico ele também é liberado para a atmosfera. Então, ele é cíclico também. Outro ciclo biogeoquímico que a gente tem é o ciclo do oxigênio. Esse oxigênio ele está intimamente ligado com o ciclo do carbono, uma vez que o fluxo de ambos está associado aos mesmos fenômenos que a gente falou anteriormente, que é fotossíntese e respiração. O processo de fotossíntese ele vai liberar gás carbônico para a atmosfera, enquanto no processo de respiração e combustão vão consumir oxigênio, tá? Então as plantas elas também respiram, então elas também absorvem oxigênio, tá? Parte do oxigênio da atmosfera é transformado pela ação de raios ultravioleta
em ozônio. Essa forma uma camada que funciona como um filtro. Então o ozônio ele funciona como um filtro e evitando que os raios ultravioleta eles entrem com muita intensidade na atmosfera. Então 80% desses raios ultravioleta eles são retidos por causa da camada de ozônio. Então a liberação de poluentes e de derivados do carbono, como o monóxido, dióxido de carbono, eles vão diminuir essa camada de ozônio. Inclusive essa camada de ozônio em uma região ela é bastante fina, a gente fala que tem um buraco na camada de ozônio. Então vai perdendo essa capacidade de reter os raios ultravioleta. Isso colabora com a intensificação do efeito estufa, tá? Então é uma parte importante do ciclo do oxigênio. Então o ciclo do oxigênio aqui está representado por essa figura. O oxigênio ele está presente na água, ele é utilizado por animais, por plantas, é utilizado por micro-organismos decompositores. O gás carbônico ele vai ser eliminado através da transpiração, através da respiração. Então o que acontece? Esse oxigênio ele faz parte dos ciclos biogeoquímicos, ok? Outro ciclo biogeoquímico que a gente tem é o ciclo da água. A água ela vai apresentar dois ciclos, o ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto ele é aquele que ocorre pela lenta evaporação dos mares, dos rios, dos lagos que formam as nuvens. Essa umidade ela se condensa e ela volta para a superfície na forma de chuva ou de neve. O ciclo longo, a água ela vai passar pelo corpo dos seres vivos antes de voltar para o ambiente. Então a água ela é retirada do solo através das raízes das plantas, é utilizada para fotossíntese ou ela é passada para outros animais através da cadeia alimentar. Então a água também passa para os seres vivos através da cadeia alimentar. E a água ela volta para a atmosfera através da respiração, da transpiração, das fezes, da urina. Então a água ela também é cíclica. E uma importante característica da água é que quando ela evapora, ela não leva com ela, não evapora junto solutos, aquelas substâncias que estão dissolvidas na água. Então a poluição, a sujeira, a matéria orgânica, tudo que está dissolvido na água vai ficar, e essa água ela vai evaporar limpa, ela vai voltar limpa para a atmosfera, tá? Então aqui a gente tem, né, o ciclo da água. Então a água ela vai penetrar no solo através da chuva, vai cair, essa água ela vai penetrar no solo, ela vai ajudar na formação dos lençóis freáticos, vão formar os rios, as nascentes que vai desembocar no oceano. Esse oceano ele evapora, forma nuvens que condensam e caem na forma de chuva. Essa chuva ela vai também ser utilizada pelas plantas, os animais e os vegetais também transpiram e devolvem essa água para a natureza. Então é um processo cíclico. Então a água ela sempre vai evaporar, passar pela superfície terrestre através de rios, oceanos, vai fazer parte da constituição do corpo dos seres vivos e depois vai voltar para a atmosfera. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar lá na plataforma, ok? Bons estudos para vocês!